Vamos lá, continuando. Deixa eu aqui dar uma parada. Escureceu muito aqui por conta da chuva. Aproveitando gravando esses vídeos por causa das encomendas que eu tenho. Esse pano é uma encomenda, então daí eu vou pintar exatamente do jeito que a cliente mandou o risco e pediu. Esse aqui tá por cima, eu deixo ele por último. Então, vou fazer esse aqui que tá por baixo desse e desse. Esse cantinho de cá sempre escurinho. Aqui tem que ficar mais claro, porque aqui embaixo vem o escuro de novo. Então, essa parte ali tem que ficar mais branquinha. Então, como eu já comentei nos outros vídeos, a pintura é luz e sombra. Quando aprender a respeitar a luz e a sombra, aí você pinta qualquer coisa, pinta tela, pinta paisagem, pinta o que você imaginar. Só dá uma olhadinha na natureza, onde que tá a sombra, onde que tá a luz, onde tá o sol. A árvore, onde que fica a sombra da árvore, onde bate a luz do sol. Então, aí você faz qualquer coisa. Deus é maravilhoso, Ele fez tudo tão lindo e de uma simplicidade que só o nosso Deus é. As pessoas complicam as coisas, mas Deus é tão simples. Agora aqui é o contrário com o branco. Como essa parte que ela tá por baixo, ela ficou os dois lados escuros. Então, o branco aqui eu tenho que tomar cuidado, que eu não posso chegar com ele muito lá. Eu tenho que colocar ele mais aqui no meio, onde pega a luz. E depois eu espalho perto onde está a sombra. Agora eu só vou indo com a sujeira que tem no pincel, porque tinta não tem mais. Limpo um pouco. E venho só fazendo essa junção das duas cores. Da luz e da sombra, tentando não levar tanta luz para onde eu quero mais escuro. E agora, bem pouquinha tinta aqui ao contrário, que para cima ficou luz, para baixo ficou sombra, quer dizer, para cima ficou sombra, para baixo ficou sombra. E aqui eu coloco uma luzinha. E desse outro lado aqui também. Eu lavo o pincel e daí ajeito. Aqui, como a luz subiu muito, eu venho e coloco de novo a cor mais escura. Aqui também.
Pronto, mais um terminado. Agora eu vou fazer esse aqui que tá por cima. Então, esse aqui é super fácil, só aqui. E deixa outro lado aqui também. Porque essa parte aqui ela vai ficar mais clara, porque ela tá por cima de todos os barrados, então ela vai ser bem mais clara. Eu queria ter opção aqui no norte de uma outra tinta que não fosse da Acrylex, só que não tem aqui. Vou tentar conseguir comprar uma outra marca de tinta, porque Acrylex ninguém merece mais. Eu só uso ela porque eu não tenho outra opção aqui, não tem como fazer tinta em casa. A massa de biscuit mesmo, eu vou começar a fazer minha massa em casa, porque tá muito cara aqui, e aqui a marca que tem aqui eu não gosto dela. Eu tô usando por enquanto, porque também não tem uma outra opção, mas já já eu vou começar a produzir a minha, e a tinta não tem como produzir. Mas assim que eu conseguir uma outra marca, Acrylex, eu vou tirar da minha vida. Que a gente passa muita raiva, perde muita tinta. E não adianta, as meninas falam que tem que mandar de volta para Acrylex, só que não tem. Você compra um vidrinho, daí você manda de volta para eles, você tem que esperar eles te mandarem de volta, isso vai quase mês, daí você vai ter que comprar um outro para usar. Quem trabalha, quem tem encomenda, não pode ficar esperando a Acrylex devolver aquilo lá. Então, se tem na fábrica, se tem nas lojas a tinta boa, então tire a tinta ruim com respeito, né, ao consumidor, e coloque já a tinta boa para a gente não precisar ficar passando por esses perrengues. Eu, na hora que eu consegui sair da Acrylex, que eu consegui uma outra tinta, eu nunca mais volto a comprar Acrylex, mesmo que melhore, porque eu me sinto lesada, sabe? Me sinto realmente roubada, porque eu compro, eu pago por um produto de qualidade, o preço não é barato, quem usa sabe que o preço da tinta não tá barato, tá cara. Então a gente paga, ninguém reclama para pagar, vai lá, compra, paga direitinho tudo. Aí quando chega em casa você vai usar a tinta e a tinta não presta. Então isso é desrespeito ao profissional, porque nós somos profissionais. A gente merece uma tinta de qualidade, para a gente poder oferecer para o nosso cliente uma pintura com qualidade. Eu não estou podendo oferecer aos meus clientes uma pintura com qualidade. Tem pinturas que eu entrego e peço desculpas, porque a culpa não é minha da pintura ficar parecendo uma borracha, da tinta ser horrível, de uma textura horrível. Meus alunos também, o que está acontecendo, Rosa? Olha a tinta de que jeito que tá, eu falo, mas não tem outra coisa para fazer. Então eu me sinto envergonhada por não ter uma outra opção para oferecer. Terminei. Então assim, esse daqui agora eu deixei sem pintar por aqui, porque primeiro eu vou fazer esse daqui, ó. Eu poderia ter pintado, poderia ter passado aquele puff, só que daí eu tinha que esperar secar. E eu não tô com muita vontade, assim, de ficar esperando secar, porque eu tenho bastante coisa para fazer. Então, eu deixei já de propósito. Para vocês verem. Esse aqui eu tinha que ter feito antes de passar aquele puff, olha. Depois eu vou ter que vir tirando a tinta, porque por mais que eu cuide, invade. As cerdas do pincel, elas invadem o aquele puff lá. Então, não façam isso. Pintem todo esse barrado primeiro, para depois pintar para cima. Muito melhor.
Eu pintei aqui só para adiantar para gravar, mas eu não gosto. Eu gosto de pintar tudo que tá por baixo primeiro, depois o que tá por cima. Por mais que faça aí mais de 20 anos que eu pinto, eu gosto de fazer assim, meu jeito de pintar é esse. Então, eu fiz lá onde que tá a sombra, como eu fiz com todos. Primeiro a sombra, daí agora eu já venho daqui de baixo para cima com branco, preenchendo bem. Aqui eu não preciso me preocupar muito, porque nos outros vídeos também eu falei agora que a gente está na época de chuva, então a tinta demora um bocadinho para secar. Isso se você não falar que demora horas. Tá muito chuvoso aqui agora. Mas na época da seca eu não consigo fazer isso aqui inteiro, eu tenho que fazer por partes, porque quando eu termino ali, que eu venho aqui, eu volto, já tá seca a tinta. E a pintura a gente trabalha sobre úmido sobre tinta, né, sobre o úmido, para conseguir fazer essa junção das cores, senão a gente não consegue. Daí fica separado mesmo, depois você vai tentar juntar, depois de seco você pode colocar tinta, umedecer de novo com clareador, com tinta, com tudo, ela sempre vai ficar uma separação. Algumas pessoas não enxergam, mas nós que pintamos a gente enxerga, e daí tem clientes também que conseguem enxergar, que são bem observadoras e conseguem enxergar. Esse branco aqui, ele tá bem líquido assim, porque eu tive que colocar vinagre nele, porque não, ele estava horrível assim, não tinha como usar, e é meio vidro de tinta e não dá para jogar fora. Então daí ele demora um pouco mais para preencher, porque o álcool ele dissolve bem a tinta. O álcool não, o vinagre, né? Vinagre de álcool, então o vinagre dissolve bem a tinta, ela fica até rala demais quando a gente exagera. Por estar úmido, eu ainda consigo fazer essa junção de cores aqui, ó. Se não tivesse chovendo, o tempo, a umidade do ar não tivesse tão alta, eu já não conseguiria fazer isso. Por isso, esse daqui tem que ser pintado em 2 vezes. Eu pinto tipo assim, metade, depois outra metade. E aqui no meio fica mais fácil de juntar, porque daí é só branco.
Aqui eu terminei. Se eu quiser dar uma profundidade aqui, ó, como se ela tivesse querendo dobrar, eu coloco só um pouquinho de sombra aqui no meio. Fui lá e limpei o pincel porque eu coloquei muita tinta e faço isso daqui, ó. Então, esse pouquinho que eu coloco de tinta aqui, ele já parece que essa parte ficou para baixo, desceu, fez mais um tipo uma dobra, não uma dobra, mas fica elevada essa parte aqui mais branca. Depois, quando a gente acentua bem o branco, aqui dá para fazer uma luz seca depois de terminado. Eu vou ver se eu for fazer, eu gravo um videozinho de como fazer luz seca, que ela dá assim uma clareada boa na pintura, fica muito bonita. Quem já pinta sabe que usa o pincel pituá seco, pega a tinta, bate bem no pratinho e daí só passa aquela tinta só onde você quer acentuar a luz, e dá para fazer a sombra seca também, mesmo jeito. Agora aqui eu vou pintar esse meio aqui de berinjela, que é igual esses daqui, ó. Essa tinta berinjela tá com uma textura bem boa. Comprei ela no Sul ainda, ela não é uma tinta nova, mas a textura dela tá ótima. Bom se todas viessem assim, mas a maioria não vem assim. Aqui agora vem com a Cripuff. Faço aqui como se fosse um bordado richelieu. Agora nós vamos pintar aqui, que é a mesma coisa que o barrado de baixo, só que ele é uma fita, daí eu vou usar um pincel bem menor. Vou pintar só esse primeiro. Os outros na sequência são iguais.
Ó, de novo acentuo. A parte mais escura é o que tá por baixo. Aqui. E aqui, mesma coisa que aquele lá, só diminui o tamanho, porque isso aqui é uma fita. Mas é da mesma maneira que eu fiz o barrado de baixo. Daí vem aqui com o branco, aonde é a luz, ó. Aqui como o espaço é pequeno, eu tenho que sempre ficar voltando, arrumando a sombra e a luz. Porque sempre um vai invadir o outro. Daí vem aqui com a luz de novo, ao contrário. Ó, já fez a volta da fita ali. Toda vez que o meu pincel some daqui da câmera, é porque eu tô lavando ele. Sempre pincel limpo. Na dúvida, se lava ou não lava, vai lá e lava. É melhor trabalhar sempre com pincel limpo do que misturar cores que não combinam, que não são... Eu acho que é miscíveis que falam, mas se não for... Que tem cores que não combinam. Muda, tipo, o laranja com verde fica marrom. Então você já tem que tomar cuidado quando você for usar essas duas cores. Tem que sempre saber quais são as cores primárias, secundárias, terciárias. É muito importante para quem pinta. É importante porque se você não tiver tinta, você faz. E também se você for colocar no tecido ou na tela, você sabe que a cor vai mudar. Eu uso muito isso no biscuit, que eu não preciso ter todas as tintas, eu tenho as cores primárias. Daí eu vou fazendo as secundárias, as terciárias e por aí vai. Ó, vou terminar, fazer mais esse daqui, só até aqui, daí a gente vai terminar embaixo, aí eu paro o vídeo. Eu sempre separo aqui, porque depois que a gente passa por cima, não dá mais para ver o risco. Vou voltando o vídeo várias vezes, prestando bastante atenção. Melhorar a luz aqui, melhorar a luz aqui, ó. Eu coloco lá no cantinho e depois eu faço como se fosse uma vírgula. Que depende aonde você coloca a luz, ela sobe. Onde você coloca a luz, a sombra, ela some. Venho aqui com o pincel fininho. Exagerei no branco, vou ter que voltar com a sombra, ó. Não tem segredo nenhum, já arrumei.
sempre bem na pontinha do pincel a tinta. Não pega o pincel cheio de tinta, porque não vai adiantar de nada. Só vai deixar o traço muito grosso. E o pincel de pé. Se você deitar o pincel, o traço fica muito grosso. Agora a gente vai pro acripuff, terminar essa parte aqui, ó. Aqui tem um risco, aqui eu fiz os 3 pontinhos. Quando tiver passado, vai dar pra ver que tem acripuff aqui. Então, como esse daqui tava por cima daquela fita, eu tive que fazer a fita primeiro. Pra não acontecer de sujar igual aqui, que eu vou ter que passar um pouquinho. Aqui pode fazer poá, igual foi feito embaixo. Pode deixar sem nada. Eu resolvi fazer aqui como se fosse um bordadinho também. Daí eu coloco assim, ó, um aqui, um reto, outro embaixo, outro no meio e outro lá em cima. E pronto. Depois lá o outro eu faço. Aqui a gente terminou. Agora, vem com o branco. Aí a gente vai fazer de fora a fora, na pontinha do pincel. Como se tivesse aqui uma renda na pontinha desse bordado. Eu venho aqui e vou fazendo meias luas aqui, ó, uma do ladinho da outra. Toda vez eu pego um pincelzinho cheio de tinta. Aqui ele inverte. Aqui inverte.